Obrigada. É verdade. Ficamos com o nosso tema mais ou menos a meio. Digamos que falávamos da menopausa da última participação da doutora aqui no programa e não falamos do tratamento, da terapia, não é? Exatamente. E ficou prometido que nesta segunda edição sobre o tema iríamos abordar o tratamento. Mas depois fiquei a pensar, quando falamos em tratamento até parece que a menopausa é uma doença, não é o caso. E é isso que nós queremos também passar essa mensagem. A menopausa não é nenhuma doença. Sabemos que, de facto, a queda dos estrogénios que são produzidos nos ovários, como eu expliquei da outra vez que cá estive, vai provocar uma série de sintomas e manifestações nas mulheres, e essas sim é que podem ter através de medicação ou de alimentação. Uma compensação. Uma compensação para não terem tantas manifestações. Aí, então, o termo tratamento será adequado para isso. Pensou-se durante muitos anos, porque claramente observamos que a doença cardíaca, que nos homens se pode manifestar por volta dos 40, 50 anos, mais cedo, nas mulheres acontece mais tarde, mais por volta dos 60, 70 anos é que começam os problemas cardíacos. E isto levou a descobrir que, de facto, os estrogénios a que as mulheres estão expostas durante a sua vida reprodutiva são protetores para o sistema cardiovascular. E então houve a ideia de que, de facto, se depois da menopausa se optasse por oferecer estas hormonas às mulheres, teríamos eventualmente uma diminuição da doença cardíaca. E houve então um boom, portanto uma altura em que se começou a usar o tratamento hormonal de substituição como sendo, de facto, uma panaceia, e muitas mulheres o fizeram. Durante longo tempo, na sua pós-menopausa, até se falava fazerem sempre. De facto, depois foram feitos estudos que demonstraram que não havia este benefício. Portanto, agora fala-se mais e há até algum receio em utilizar a terapêutica hormonal de substituição, porque falou-se em aumento do risco do cancro da mama, em aumento das doenças cardíacas, em vez de haver essa diminuição que tanto se esperava. Isto que falo é das complicações a longo prazo da menopausa, porque, como vimos também, existem manifestações imediatas, que são os calores, que são as alterações do humor, as alterações do sono, as alterações urinárias, e depois, a longo prazo, mais tarde, surge a osteoporose e os problemas cardíacos. Portanto, pensou-se que se fizesse a longo prazo o tratamento, diminuiríamos esses problemas cardíacos, mas de facto isso não aconteceu. Em termos da osteoporose, de facto, verificou-se uma diminuição das fraturas, mas não compensa o risco do cancro da mama e o risco das doenças cardíacas fazer durante muito tempo. Mas é óbvio que nas mulheres que têm muitos sintomas, mais jovens, para as manifestações imediatas, a terapia hormonal pode ser uma solução excelente. Nunca deve ser feita por mais de 5 anos. Portanto, deve ser um período não prolongado, não ad eterno como se pensava, mas sim numa fase da mulher jovem, por volta dos 50 anos, na altura em que se manifestam mais os calores e toda a sintomatologia da falta de estrogénios, pode-se optar então por fazer uma terapia hormonal de substituição. De qualquer forma, há mulheres que não o podem fazer, portanto, isto implica uma consulta médica. Não é porque a irmã está a fazer ou a vizinha, não deve ser comprado na farmácia, porque realmente é preciso o médico avaliar se é uma candidata boa ou não à terapêutica hormonal. Existem dois tipos também diferentes de terapêutica hormonal, porque há senhoras que, por vários motivos, são operadas ao útero e fazem uma esterectomia, ou seja, retiram o útero, e não vão precisar de uma terapia combinada de estrogénio e progesterona. Precisam apenas do estrogénio. Estas senhoras podem fazer durante mais algum tempo porque não há tanto risco em fazer o estrogénio isolado. As senhoras que têm o útero, que é a maior parte, continuam com o seu útero, têm que fazer a terapêutica combinada do estrogénio e progesterona, porque se fizerem apenas estrogénio, têm o aumento do risco de cancro do útero. Portanto, ao associar a progesterona, não há esse risco do cancro do útero. Mas nunca devem fazer mais do que 3, 5 anos, é o que está atualmente recomendado. Sim, o que é aconselhado. E não havendo, claro, uma história familiar pesada de cancro da mama, ou história de doença cardiovascular, história de tromboses, tromboembolismo. Portanto, o médico tem que avaliar realmente caso a caso. Para as senhoras que têm um comportamento
mais masculino e faço já entender. Há muitos homens que só em último caso é que vão ao médico, e o mesmo pode suceder com as senhoras que atravessam este período da sua vida e que se recusam a admitir que têm alterações no seu comportamento. Como é que os maridos, os filhos, os restantes familiares podem atuar? Podem ajudar realmente, incentivando, até podem marcar a consulta e trazer a mulher. Mas é de facto uma altura em que as senhoras vão procurar o médico, para além da sua vigilância habitual, que estão muito sensibilizadas para isso, para a necessidade de fazer a sua mamografia, fazer o Papa Nicolau, fazer a determinação do colesterol. As mulheres nesse aspecto estão mais conscientes. Estão mais conscientes e, portanto, nesta fase aborda-se também esta questão. Não podendo fazer a terapia hormonal, porque, como digo, também nem todas as senhoras são candidatas, mas queria desmistificar também um pouco o medo, porque fala-se muito, também muita gente ficou apavorada com as hormonas, porque houve muito mediatismo à volta deste assunto. Mas para quem não pode realmente fazer o tratamento hormonal, ou para quem não tem sintomas tão fortes que o justifiquem, existem outras alternativas. Existem antidepressivos, que são vantajosos até nas alterações do humor que as senhoras apresentam, mas também está provado que diminuem um pouco os calores, portanto conseguimos atuar nas duas facetas e nas perturbações do sono. Existem também produtos naturais, os fitoestrogénios, as isoflavonas, e esses sim são de venda livre na farmácia. Mas da mesma maneira aconselho a que não comprem na farmácia sem ter um conselho médico, porque há também um aumento do risco de problemas hormonais, porque apesar de serem hormonas naturais, são estrogénios produzidos por plantas, também podem aumentar algum risco e é preciso avaliar se a senhora pode fazer ou não esse tratamento. E não é tão eficaz, porque os estrogénios naturais vegetais são mais fraquinhos do que os humanos, mas de qualquer maneira muitas senhoras sentem-se melhor nos sintomas dos calores e das alterações do humor que sentem nesta altura. E depois ainda há mais outras alternativas que o médico tem, e como a gabapentina, são fármacos que não são de uso tão corrente, mas que são avaliados caso a caso. Portanto, há muita oferta para atenuar e compensar um pouco o conselho os problemas desta fase. Ir ao médico, pode passar esta fase e quase não senti-la, não é? Ou pelo menos passá-la de uma forma natural, mais ligeira. Claro. E também é uma altura muito importante para começar a pensar na prevenção da osteoporose e da doença cardiovascular que vai acontecer a longo prazo. Portanto, é uma altura em que podemos falar, e já fica combinado, da osteoporose no próximo programa, que eu gostava muito de abordar isso em complemento a este tema. Portanto, é uma altura em que se tem que começar a pensar em estratégias de prevenção da osteoporose e estratégias mais de proteger o coração, porque o coração que estava protegido antes da menopausa vai deixar de o estar e o risco das mulheres vai passar a ser igual ao dos homens a nível cardiovascular. Fica então assim combinado. Muito obrigado. E parabéns. Tem aí uma belíssima peça.